Bom dia, tudo bom? Hoje é dia 16, 16, quarta-feira, né? E ontem nós encerramos o livro de João, tá? No capítulo 21. Né? E agora nós vamos para qual livro, Bia? Qual livro? Tem Atos dos Apóstolos. Né? Tem Atos também, tem Eclesiastes. E a gente vai para o livro de Atos, na sequência, tá? O livro de Atos já começa com o primeiro capítulo com o título dizendo A Ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. São palavras do próprio Cristo, né? Nessa vez que ele apareceu e tal, né? Que ele morreu, mas ele voltou, né? E aí ele tomou algumas palavras. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os os seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. O substituto de Judas, né? Outro título, continuando a leitura. Sim, porque depois que Jesus ressuscitou, foi crucificado, ressuscitou e tal, né? Ele continuou, os discípulos, né? Sim. E teve que ficou no lugar de Judas. Sim. Segue a história, né? Segue o baile. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens, irmãos,
convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja que nela habite, e tome outro o seu bispado. E é necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha para a sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois itens escolhido, para que tome parte deste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, aqui a gente encerra o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, mas Jesus morreu, ressuscitou, voltou, deu algumas orientações, deu algumas missões. Foi escolhido aqui que ficaria no lugar de Judas. E a mensagem que eu estou entendendo hoje, que a gente tem que pegar, né, a chave de hoje, qual é? É que a vida segue. O jogo continua. O que isso significa dizer? Que quando você tem uma perda de uma pessoa, quando você tem a mudança de uma rota, a mudança de uma direção, a mudança de um pensamento, né, que a pessoa chama de metanoia, quando você tem a inserção de uma pessoa nova no trabalho, uma nova faculdade, um novo curso, um novo filho, um novo namorado, uma nova namorada, mudam-se a regra, mudam-se as pessoas e muda-se o ambiente. Então, quando Jesus morreu, mudou-se também. Eles ficaram em oração, nas súplicas, ficaram ali mentalizando, e ele deixou tarefas a serem cumpridas. Mas uma das tarefas era o quê? Quem vai ficar no lugar do Judas? Existe um ministério que precisa ser cumprido. Então a gente está vendo aqui um poder de quê? De autoridade e de planejamento estratégico. A pessoa saiu, quem vai ficar no lugar? É como se você tivesse um irmão, quem vai ficar no lugar do meu irmão? Porque o meu irmão na casa fazia isso. Ele não vai mais estar aqui, ele vai embora, ele vai viajar, ele casou. Quem vai tomar a responsabilidade por ele? Então a gente entende aqui que existe o quê? Cumprimento de regras. Se naquele tempo já existia, hoje tem que existir também. Porque sem essas regras, sem essa organização, sem esse planejamento, você não vai conseguir executar nada. É como se fosse uma obra. Cada um tem a sua função. Dos 11 discípulos, dos 12, né? Cada um tem o quê? Um dom. Cada um tem o quê? Uma intuição. Cada um tem o quê? Uma postura. Cada um tem a sua habilidade. Cada um tem a sua abertura. Tem o cara que consegue falar mais de dinheiro. Tem o outro cara que consegue falar mais
de forma sentimental, tem outro que consegue falar mais na forma amorosa, tem outro que já trabalha mais com, né? O que um é bom, o outro não é. O outro não é. Então, mas junto acabam somando, né? Lembra do sonho de hoje que eu te falei? Sim. Eu te falei que cada um tinha uma habilidade no final. E aí a pessoa vinha falar assim, ei, como é que eu faço pra ser assim, desse jeito, né? Me arrasta pra cima, me segue e arrasta pra cima, né? Então, assim, só que aqui a gente não tinha isso, me arrasta pra cima e me segue. Aqui o que tem que ser feito é ler a palavra, ou ouvir, né? E seguir. Porque o planejamento tá aqui. Judas morreu, mas o ministério foi seguido. Então você mudou de direção, hoje tem uma faculdade para seguir. Eu lembrei agora de algo que você falou ontem, né? Ele explicou lá como é que vai ser a experiência no laboratório e tal. Que quando tiver a aula ele vai estar lá. Mas se caso a gente precisar refazer, né, ali, o experimento que ele colocar, a gente vai precisar ir com um roteiro. Porque ele não vai mais estar lá. Sim. Ou seja, é tipo que nem na nossa vida. Teve um momento que Jesus estava lá presente, né? E ali do teu lado, olhar assim, pá. Mas agora tem a Bíblia, que é o roteiro. E só tem que seguir aquilo ali. Agora sim, o roteiro. Quando uma pessoa lê a Bíblia, ela entende de um jeito. Quando você lê, ela você entende de outro. O importante não é ficar. Não é seguir. Eu acho que não é seguir a risca. O importante é seguir. Porque cada um tem um processo. Porque cada um tem um processo. Então se você fala, não, porque na página tal, no livro tal, falou que não pode ser assim. Outro falou, não, pode beber. Outro falou, não, não pode beber. Não vamos entrar, ninguém vai ganhar essa discussão. O importante é o quê? É seguir com a tua, vamos dizer, com o teu entendimento. Como a própria palavra fala. E aí o processo... Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo fazer. Tudo me convém. Então, e aí o processo da pessoa... Que vai... Porque quando você começa... Acho que assim, quando a gente começa a seguir ou começa a ler a primeira vez, você entende de um jeito. 3 anos depois, tu vai ler de novo. Tem de outro jeito. Nossa, eu não tinha... Olha, interessante, não tinha... Quando você conversa com outra pessoa... vai para um discipulado, conversa com o pastor, conversa com o padre, conversa com outra pessoa, com uma outra visão sobre a mesma leitura, você já, olha, nem tinha visto por esse lado. E quando você vai ver aqui, você é diferente desse daqui. Porque aqui você pensava de um jeito, mas aqui você está pensando de outro jeito, em cima da mesma leitura. E aí você olha e diz, mas eu comecei lá quando eu tinha 20, agora eu estou com 30. Eu tive meus altos e baixos, eu tive meu processo, eu tive meu aprendizado. E agora eu vi que eu não posso falar para minha filha, né, seguir dessa forma, que não é dessa forma. Você tem que aceitar Jesus, que tá todo mundo errado lá fora. Não é assim. Não é por aí. E para algumas pessoas é preciso ser assim. E para algumas pessoas é preciso... Aí falou tudo. E para algumas pessoas é preciso ser assim. Algumas pessoas você tem que ir de uma forma delicada, de outras... tu tem que ir na pressão, porque senão a pessoa não vai. Fala, pô, irmão, tem que ser no chacoalho, senão não vou. Não vai suave porque não vai. Mas tem outras pessoas que você não pode falar assim. Mas é que tá, o importante é seguir o planejamento que ele deixou pra gente. Dos ministérios, dos dons, de ajudar o próximo. Esse é o propósito da vida. Algumas pessoas para fazer uma igreja, eles se ligam ao 7º dia, né? Aí se liga no Novo Testamento, né? Tem algumas, tanto igrejas quanto pessoas que às vezes, eu já vi muito isso, assim, estão muito ligadas ao Antigo Testamento. Só que aquela coisa, se estão ligadas muito ao Antigo Testamento, então elas estão meio que excluindo a vinda de Jesus. Porque ele veio também para abolir o Antigo Testamento. O Antigo, para fazer novo. Né? Para fazer o novo. Ou seja, a partir de Jesus para cá. Nem tudo, né? Que ele diz que ele veio antes de Moisés, aí ninguém acreditava. Ele é antes de Abraão, ninguém acreditava. Né?
Mas a partir do momento que ele desce na Terra, né, como homem mesmo, né, como ser humano, aí as coisas mudam. Então, cada um acredita naquilo que quer, né? A gente só tem que respeitar. Mas também a verdade tem que ser dita. Verdade sempre em primeiro lugar. Sim, sempre em primeiro lugar. Bom, gente, hoje o nosso capítulo é esse, tá? Espero que vocês curtem, né? Marquem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? E até amanhã. Bom dia. Até amanhã.